Olá, leitores e admiradores das publicações de Edições Loyola. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast da série Papos Inacianos, uma conversa ao pé do ouvido. A conversa de hoje ficará sob o olhar e a reflexão de Cláudio Souza Cassimiro, que é diretor espiritual e diretor de retiros inacianos. Além de trabalhar com algumas terapias alternativas e palestras, gosta de atuar com o desenvolvimento humano e espiritual. O tema de hoje é o peregrinar espiritual. Os livros abordados neste podcast serão O Discernimento dos Espíritos, Consolação Espiritual, Discernir a Vontade de Deus. Seja bem-vindo, Cláudio, o podcast é seu. Santo Inácio, o peregrino de Loyola, nos deu de forma magnífica os exercícios espirituais. Ao mesmo tempo que nos coloca com o Senhor, Deus nos apresenta um Deus presente em nossa vida. Ao mesmo tempo que vive uma experiência eloquente, tem também muita simplicidade no viver desta experiência. Após essa experiência espiritual, caminha seguro internamente, espaço sagrado onde habita Deus, e externamente, lugar de realização e transformação da realidade. O caminho por essas veredas espirituais é árduo. Por isso, silenciar é primordial para ordenar aquilo que não está ordenado internamente. A oração pessoal, espaço de escuta e atenção amorosa da presença de Deus em nós, é sine qua non para uma transformação. Inácio peregrinou, marcou uma época, deu substância ao mundo no século XVI, até hoje, em 2021. É patrimônio da Igreja, é vida que pulsa na espiritualidade inaciana. Os jesuítas partilham uma sabedoria, por isso é bom zelar por ela. Cuidando dessa sabedoria, queremos, através desse podcast, levar até você uma reflexão, uma palavra sobre algumas obras literárias inacianas, que as ajudem a cuidar, a serem guardiãs de uma sabedoria, um aperfeiçoamento nas questões inacianas. Enfim, além de uma conversa ao pé do ouvido, poderá ter obras que os qualificam a ajudar a quem quer ser ajudado e ajudada nesse peregrinar espiritual. Vamos começar com 3 livros que se conversam e trazem elementos, conceitos, experiências inacianas, conversas espirituais, do Padre Timothy Gallagher. O primeiro livro, O Discernimento dos Espíritos, Guia Inaciano para a Vida Cotidiana, Consolação Espiritual, Guia Inaciano para Maior Discernimento dos Espíritos, Discernir a Vontade de Deus, Guia Inaciano para Tomar Decisões Cristãs. Os 3 têm uma peculiaridade. Todos são guias. Interessante. Guia é caminho, guia é lucidez. Guia é uma possibilidade de caminho, mas também pode ser uma proposta de como fazer essa sabedoria acontecer. Os 3 fazem um movimento do interno para o externo. Perceber o que acontece no seu interior não é matéria fácil. Por isso, os 3 livros podem ajudar a você que procura fazer esse movimento de dentro para fora e ver em todas as coisas Deus. O livro Discernimento dos Espíritos é o primeiro guia. Abre de maneira clara o que vem a ser discernimento dos espíritos. Compreende as regras de discernimento de primeira semana. Como diz o autor do prefácio, não é matéria fácil de compreensão, mas o Padre Timothy escreve para todos nós cristãos e os que desejam fazer esse movimento de discernimento. Com exemplos simples e compreensíveis, expõe sua reflexão, atravessando as 14 regras de primeira semana dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Mas expõe, antes de tudo, o que entende por discernimento dos espíritos, que servirá de base para os outros livros que virão na série. Perpassa de maneira clara e cheia de exemplos cada regra do discernimento da primeira semana dos exercícios espirituais.
É um livro para quem acompanha pessoas no processo de discernimento, na vida cotidiana. Uma leitura que ajuda a compreender o processo que se dá no interior da pessoa. Faz-nos olhar para a vida de Santo Inácio e ver a nossa vida no cotidiano da vida espiritual de Inácio, da vida vivida em Deus. Para quem já está formado nos exercícios e para quem está começando esta peregrinação na vida cotidiana, na vida inaciana. Mas quem é leigo no assunto também conseguirá entender o que é importante de ser. Comece por esse livro, embora você poderá ler concomitante o livro Consolação Espiritual, que trabalha as 8 regras da segunda semana dos exercícios espirituais. Assim entro no segundo livro, Consolação Espiritual. É como uma escalada, vai subindo até chegar a um ápice. Ápice que se dá também na segunda semana dos exercícios espirituais. O livro expõe a dificuldade das regras da segunda semana, mas aponta de maneira extraordinária como encontrar um maior discernimento dos espíritos, como explicitou em seu subtítulo. Também trabalha com vários exemplos cada regra. As regras de segunda semana têm sutilezas que, se não estivermos atentas e uma vida espiritual constante, podemos nos perder. É um livro para ler após o primeiro que já falei, desse mesmo autor. Mas se ler concomitante, caberá ao leitor perceber a grandeza das duas obras e que, de certa maneira, será importante na formação continuada nos exercícios espirituais. Os livros propõem serem guias. Guias não são aprisionamentos, mas um caminho de luz. Guias devem ser fonte inesgotável de estudos e de atenção. Para quem tem vocação de acompanhar pessoas nas experiências inacianas, pode ser um grande guia nessa caminhada. É o livro de cabeceira, o do ambão de leitura de sua casa. Compõe o cenário principal para caminhar com o exercitante dos exercícios espirituais. O terceiro livro da série de discernimento do Padre Timothy é Discernir a Vontade de Deus, guia para tomar decisões cristãs. Livro que pode ser lido após a leitura dos 2 expostos, mas também poderá ser lido ao final, que lhe dará mais subsídios para o acompanhamento de pessoas desejosas de tomar decisões cristãs. Coisas do cotidiano que a princípio podem parecer difíceis. O padre traz leveza ao ajudar as pessoas a pensarem, rezarem a própria vida e assim tomar decisões de acordo com o que foi pedido na oração. Convido a você que nos escuta para ler com muito carinho essas 3 obras. Lhes ajudarão a serem mais inacianos e inacianas, mais guardiões de uma sabedoria, atentos e atentas e escutadores e escutadoras da ação do Senhor na sua vida e na vida das pessoas. Este podcast é promovido por Edições Loyola e ficará gravado em seu canal do YouTube. É mais uma iniciativa do Loyola em Foco, interação, conteúdo e cultura. Acompanhe outros podcasts e transmissões nos canais de Edições Loyola, no Instagram, Facebook e YouTube.